Partindo do primeiro módulo que nós acabamos de resolver na aula anterior, nós temos um segundo módulo para resolução também, para encontrar a mesma função, só que de uma forma mais simples e mais fácil de entendimento para nós. Partimos do plano cartesiano na seguinte situação. Eu tenho aqui um x0, x1, que são os pontos que eu atribuo para a abscissa x, que a gente chamou de 0 sendo a inicial e de x1 sendo a final. Aqui eu tenho o meu y0 e o y1, também y inicial e y final. Aqui nós temos um eixo ortogonal, que são pontos. Já defini os pontos aqui aleatoriamente, só para a gente entender como é a construção dessa função a partir do gráfico e a partir de uma outra forma. Lembrando um pouco lá da física, nós sabemos que quando a gente tem entre um ponto e outro, a gente tem um espaço, a gente pega o final menos o inicial. Para que isso aconteça, eu preciso ter então aqui uma variação entre o x0 e o x1, que eu vou chamar isso aqui de ΔX. Da mesma forma, o y aqui, como está nesse eixo, eu também tenho uma variação que eu vou chamar de ΔY. Professor, mas essa variação é o quê? Quando a gente fala variação, quando eu atribuo ΔX, nós pegamos o espaço final menos o espaço inicial. Quando eu atribuo ΔY, eu pego o y final menos o y inicial. Partindo disso aqui, nós conseguimos determinar o valor do nosso A, que é um coeficiente angular, que eu preciso definir essa reta aqui, então nós conseguimos definir essa minha função f de x igual a x mais b, usando essa definição aqui. Sendo que o valor de A, ele será a variação de ΔY sobre a variação de ΔX. Mas quem que é ΔY? Acabamos de definir y1 menos y0 sobre x1 menos x0. Então, para eu determinar o valor de A, eu não preciso mais de atribuir x nem y. Eu preciso somente achar o valor de A, definir os pontos que eu tenho, para eu conseguir determinar a minha equação da reta. Em alguns livros, esse A aqui, ele pode ser chamado também de M. Vai depender do livro que você estiver usando para estar estudando esse conteúdo. Mas, na verdade, como que eu vou definir A partir do x1 e y1? Eu tenho dois pontos, ponto A e ponto B. Você vai definir da seguinte forma. Se o A está aqui primeiro, então aqui é o meu x inicial, meu y inicial. Aqui é o meu x final, que eu chamei de 1, e y final, que eu chamei também de 1. Sendo assim, o que a gente faz? No primeiro momento, você pega y1, então será 1 menos 2, coloco parêntese, dividido pelo x1, que é 1 menos 2. Resolvendo isso aqui, nós temos 1 menos e menos mais 2, sobre 1 menos 2 vai dar menos 1. Quer dizer, então, que o meu A será 1 mais 2, 3, dividido por menos 1. Quando acontece ter uma divisão por menos 1, esse menos ele vai acompanhar somente o 3, porque qualquer divisão por 1 é o próprio número. Então, nós temos A igual a menos 3. Acabei de definir o meu A partir dessa expressão que nós temos aqui. Como vou definir B? Para eu definir B, eu preciso de atribuir um dos pontos. Então, eu vou fazer o seguinte, usar ponto B para achar valor de B. Lembrando que não é porque eu vou achar valor de B que eu sou obrigado a usar B também.
Pode usar o A que dá a mesma resposta. Eu vou usar B porque tem elementos unitários, 1 e 1, então é mais fácil a gente resolver por essa forma aqui. Então, pegando o ponto B. B, 1 e 1. Esquece o que você fez até agora. O que você vai fazer? Nós temos aqui x, aqui eu tenho y na mesma ordem do par ordenado. Eu vou escrever a minha função f de x igual a x mais b. Esse cara aqui é a mesma coisa que y, ou seja, ele é o valor 1. Esse cara aqui eu acabei de encontrar, que é o menos 3. Vou escrever ele aqui. Esse cara aqui, que é o x, eu tenho, que vale 1. Ou seja, me restou somente o valor de b para eu determinar. Então, fica 1 é igual a menos 3 mais b. O que acontece agora? Esse b, ele está negativo, 3, ele passa para cá positivo. Então, b fica 1 mais 3, então o valor de b é igual a 4. Achamos os mesmos valores de a e b de um outro modo do que aquele que eu ensinei na aula anterior. Partindo disso aqui, então, a nossa função ela pode ser reescrita da seguinte forma. F de x é igual a menos 3x mais 4. O que mudou foi só a forma de achar a equação. O que mudou foi só a forma de achar a equação, mas o caminho para se chegar foi diferente. Então, relembrando que nós vimos nesta aula, nós aprendemos a encontrar o valor de A pela variação do ΔX e ΔY, que é a divisão da diferença entre Y e X, que achamos o A, e depois usamos tanto o ponto A como o ponto B para definir o valor de B, que é a outra variável que eu preciso, para depois eu conseguir montar a minha função. Então, nessa aula aqui ficou bem claro para nós que precisamos de saber especificamente quem é X, quem é Y e como colocá-los dentro de um contexto de variação para que a gente consiga definir valores específicos para A, valores específicos para B e assim eu montar a minha equação. Eu falo que essa forma de resolver aqui, ela se torna mais fácil do que pelo sistema. Já consegue achar direto a resposta.